Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia, professora de História. Vamos iniciar um novo conteúdo chamado Era Vargas, um conteúdo que é referente à nossa história do Brasil. Para entender como chegou Vargas, no poder, a gente tem que relembrar o que é que aconteceu no período de 1900, antes, de 1930. Precisamente os movimentos que aconteceram para que ele chegasse ao poder. A gente tem um movimento que eu falei para vocês quando nós vimos a Velha República, o tenetismo, né? Antes de 1930, que é precisamente, o que estava acontecendo antes disso? Nos anos de 1920, a gente tem o fascismo na Itália, as oligarquias no Brasil, juntamente com a corrupção e a violência, as revoltas no campo e na cidade. E nesse contexto surge o que a gente chama de tenetismo. Nesse tenetismo, a gente tem dois movimentos que aconteceram no dia 5 de julho. O primeiro 5 de julho aconteceu em 1922, no Rio de Janeiro, e o segundo 5 de julho aconteceu em 1924. Isso aconteceu já em São Paulo. Em 1922, aconteceu justamente no jornal Carioca, publicando, cartas falsas atribuídas a Arthur Bernardes, que ele era candidato a representante dos militares, que acontecia as eleições de 1922, e as cartas elas ofendiam os militares. O governo justamente mandou prender o Marechal Hermes da Fonseca, que era acusado de agitador, e aí no dia 5 de julho de 1922, o tenente, na Forte do Copacabana, já pegaram as armas e lutaram contra o governo, O governo simplesmente obrigou os revoltosos a se render e centenas se renderam. 17 militares, e um civil não se renderam e saíram pela Avenida Atlântica disposto a tudo. Houve troca de tiro, sobreviventes somente só o Cerqueira Campos e Eduardo Gomes. O segundo 5 de julho aconteceu em 1924, em São Paulo. Os tenentes eles exigiram justamente a deposição de Arthur Bernardes, E, além do mais, o voto secreto, o ensino primário obrigatório, melhorias do ensino público, e tínhamos como líderes o general Isidoro Dias Lopes e o major Miguel Costa. E eles tentaram conquistar São Paulo. As revoltas tenentistas não aconteceram somente nesses dois estados, pegando também alguns outros estados brasileiros, como Mato Grosso do Sul, Sergipe, Amazonas, Pará e o Rio Grande do Sul. Nesse período também, a gente tem a formação da Coluna Prestes. O que foi a formação da Coluna Prestes? Foi justamente que como o governo venceu os tenentes, mas os tenentes eles não desistiram em suas lutas, Eles formaram uma coluna em São Paulo, em direção a Foz do Iguaçu, que é lá no Paraná, que tinha como líder, nessa coluna gaúcha, um carinha chamado Luiz Carlos Prestes, onde o Rio Grande do Sul se uniu com São Paulo e formaram a Coluna Prestes, com a formação de 1.800 homens. Essa Coluna Prestes foi conhecida como a Guerra de Movimento, que onde eles foram pelo interior do Brasil buscando apoio do povo, conseguiram armamentos, dos inimigos e evitaram as grandes cidades, que percorreram precisamente uns 25 mil quilômetros através de 12 estados brasileiros e dentro dos anos de 1927, 600 homens na Coluna Prestes eles se retiraram para a Bolívia. Aí nós, começamos em 1930, um marco na história do Brasil. O que foi que aconteceu em 1930? Em 1930, Washington Luiz era o presidente do Brasil por São Paulo e ele indicou Júlio Prestes para ser o seu sucessor, ou seja, outro paulista. Quando nós estudamos sobre a República Velha, nós lembramos de um acordo que acontecia entre São Paulo, o Partido de São Paulo e o Partido dos Paulistas, E os paulistas conjuntamente, com o governo de Minas Gerais, que é os mineiros. E aí a gente tem aquela política conhecida como política do café com leite, onde um intercalava o governo com o outro. Mas aí o governador, de Minas Gerais, o Antônio Carlos, não gostou, porque ele não foi indicado a ser presidente, ou seja, um mineiro era para ser indicado, não o Júlio Prestes,
que era um paulista, ele não gostou, e ele se aliou aos partidos do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando o que a gente conhece como Aliança Liberal. A Aliança Liberal lança Vargas como candidato e João Pessoa como vice-presidente. Getúlio, né, defendia, ele tornou-se popular justamente pelo que ele defendia, que era o voto secreto, o incentivo à indústria nacional e as leis trabalhistas. E aí, pessoal, vamos entender como é que estava a economia do Brasil? A crise de 1929, ela estava afetando a economia brasileira, né? Como, consequentemente, a gente tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e o Brasil era aliado econômico dos Estados Unidos. Em contrapartida, nós temos a crise da venda do café, onde os cafeicultores e empresários eles começaram a falir. Em contrapartida, também nós temos o desemprego. O povo começa a ficar descontente com o presidente Washington Luiz e aumenta a popularidade de Vargas. E aí nós temos as eleições. As eleições, como as demais, né, houve fraudes e violência por todos os lados. No Rio Grande do Sul, Vargas venceu, mas por conta das fraudes, quem ganhou foi o Júlio Prestes, né, que foi o candidato dos paulistas, e a oposição começou a conspirar contra o governo. Em 1930 acontece, né? João Pessoa, que era o vice de Getúlio, ele foi assassinado por um rival paraibano e aí começa vários movimentos de oposição ao governo maior ainda. No dia 3 de 10 de 1930, Getúlio e os rebeldes, eles partem do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro para derrubar o governo. Mas uma junta militar toma o poder antes de Vargas, né? Antes dele chegar ao Rio de Janeiro. Mas aí nós não temos as eleições e aí foi denominado que Vargas ficasse no seu mandato, ou seja, no poder. E aí a gente tem o que a gente denomina como Era Vargas. E aí esse primeiro governo a gente chama de governo provisório, que acontece de 1930 até 1945, né, que é o primeiro governo de Vargas, onde nós temos justamente, né, Getúlio Vargas assumindo o poder, nós temos a assinatura do Código Eleitoral, o Conselho Nacional do Café, onde nós temos a valorização do café. E aí a gente tem também, né, onde as cidades crescem, o Estado ele se fortalece, intervém na economia, e nós temos uma nova relação com os trabalhadores urbanos. Esse governo provisório, a gente tem um detalhe referente a isso, é justamente onde Getúlio, né, busca fortalecer o Estado brasileiro e a si próprio também. Ele afastou os governantes das oligarquias e nomeou o que a gente chama de interventores. Esses interventores eram nomeados devido à sua confiança. E aí a gente tem uma que a gente conhece bastante, é a oposição paulista. Por que aconteceu essa oposição paulista? As elites estaduais elas não gostaram do interventor que Vargas colocou em São Paulo, que é o tenente João Alberto. Em São Paulo foi formada uma Frente Única Paulista, que exigia justamente uma nova Constituição, exigia também um novo interventor, ou seja, que esse interventor ele fosse civil e paulista também, para comandar para, né, intervir no estado de São Paulo. Vargas ele foi pressionado e aí ele nomeou o que a gente conhece como Pedro Toledo para o cargo, mas por incrível que pareça, a oposição ainda continuou, né? Os paulistas eles não começaram a gostar dessa nomeação. E aí nós temos uma tragédia que acontece em São Paulo, onde 4 estudantes eles foram mortos quando eles atacavam uma sede do jornal Pro Vargas, conhecido, né? Desses 4 jovens, os nomes desses estudantes é Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo. Ou seja, com certeza vocês já ouviram falar sobre a inicial dessa sigla, né? MMDC, que é o Movimento Paulista. Foi justamente fazendo alusão a esses 4 estudantes que atacaram a sede do jornal e eles foram mortos. E aí aumentou justamente a oposição contra o governo. E a gente tem o que a gente conhece como Revolução Constitucionalista de 1932, onde foi liderado pelo Isidoro Dias Lopes, general, e o Pedro de Toledo, que era civil. Ele era paulista,
tá? Ambos eles pegaram em armas, as classes médias e industriais paulistas eles se aliaram para lutar no exército constitucionalista. Para financiar a luta dos paulistas foi lançada uma campanha chamada Ouro para o Bem de São Paulo, onde os paulistas eles também foram apoiados apenas pelo Mato Grosso, onde os outros estados, né, chamavam essa guerra somente de Guerra Paulista, Revolta Paulista. O governo ele tinha maior poder de fogo, soldados e navios e venceu os paulistas. Os paulistas eles se consideraram moralmente vencedores. E aí, por quê? Porque eles, mesmo assim, eles perdendo a guerra, né, o governo massacrando o exército paulista, o governo acabou que convocou uma Assembleia Constituinte no dia 16 de julho de 1934 e tem a votação e a aprovação da terceira Constituição do Brasil. Essa Constituição ela acontece, né, conhecida como a Constituição de 1934. Aí a gente rompe com o que a gente conhece como governo provisório de Vargas e a gente tem o governo constitucional, que aconteceu de 1934 até 1937. E com essa Constituição de 1934, a gente tem diversas mudanças, como o voto secreto, o voto feminino, a justiça eleitoral, o ensino primário gratuito, a nacionalização progressiva de minas, jazidas minerais, quedas d'água, a criação da Justiça do Trabalho, os direitos trabalhistas, como nós temos a jornada de 8 horas, o descanso semanal remunerado, férias, estabilidade à gestante. O próximo, nessa Constituição, indica também que que a votação, ou seja, o próximo presidente, ele seria eleito, né, por voto indireto, ou seja, indiretamente, eleito indiretamente, e aí nós temos a vitória de Vargas. Aí a gente entra nesse governo constitucional que eu expliquei para vocês, né, que aconteceu de 1934 a 1937. E aí surgem os aliancistas e os integralistas. Os integralistas, nós temos o líder Plínio Salgado, ele era simpatizante de Mussolini, um fascista. Em 1934, eles fundaram, né, a Ação Integralista Brasileira, que defendia o governo autoritário, um chefe e partido único, o interesse da nação sobre os indivíduos, censura nos meios de comunicação e usar a violência contra os comunistas. E eles tinham como tema, né, o lema Deus, Pátria e Família, onde ele apoiavam, né? Quem apoiava a ação integralista brasileira eram as camadas médias, o alto clero, os empresários e as forças armadas. E ela possuiu mais de 100 mil filiados e mais de 1.000 núcleos espalhados no Brasil. E em oposição aos integralistas, nós temos o aliancistas, né, que foi fundado, né, a ANL, que é a Ação Nacional Libertadora, liderada por comunistas, que tinha como frente popular o líder Luiz Carlos Prestes, e os pontos do seu programa eram o não pagamento da dívida externa do Brasil, nacionalização das empresas estrangeiras, reforma agrária e o governo popular. Aí nós temos também o levante comunista, que aconteceu precisamente no dia 5 de julho de 1935, que nós temos o líder, né, Luiz Carlos Prestes, que eles tinham um objetivo, e esse objetivo era justamente derrubar o governo Vargas. Né, o seu principal opositor, né, a oposição dele era o Luiz Carlos Prestes, juntamente com a ANL. Ele tinha o objetivo de derrubar o governo Vargas e formar um novo governo popular e revolucionário. Vargas reage e fecha a sede da ANL, né? Vargas fecha os núcleos por todo o Brasil, da ANL, onde sargentos, cabos e soldados, eles iniciaram a intentora comunista, que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Os levantes eles se espalharam também em Recife e pelo Rio de Janeiro, e Vargas sufocou os levantes, né, prendendo e torturando os envolvidos na ANL, sendo comunistas ou não. E as principais cadeias brasileiras, elas encheram-se de presos, e nós temos, né, Graciliano Ramos, um escritor, e Olga Benário, que é a mulher de Prestes, eram presos, né, considerados presos políticos. Aí a gente finaliza
das principais características do governo constitucional, a gente tem o que a gente conhece como Estado Novo. Foi um período mais longo do governo de Vargas, né, que aconteceu de 1937 até 1945. E aí a gente tem uma ditadura personalizada, nós temos a censura, propaganda do governo, industrialização brasileira, e aí e algumas medidas, né? E aí, em 1938, a gente não haveria uma novas eleições. Por quê? Porque Vargas não queria deixar o poder. Vargas ele divulgou um plano falso na rádio, que era conhecido como Plano Cohen. Segundo Vargas, esse era um plano, né, dos comunistas que iriam provocar greves, incêndios e assassinato do presidente. Depois nós descobrimos que era tudo mentira. Vargas simplesmente deu um golpe e implanta uma ditadura do Estado Novo. Fechou o Congresso Nacional e impôs uma nova Constituição, que a gente conhece como a Constituição de 1937. O presidente, né, governaria por decretos ou lei, ou seja, por leis impostas. As eleições presidenciais estavam suspensas, as greves eram proibidas, os sindicatos eram vigiados pelo governo, ele extinguiu todos os partidos políticos, e aí nós temos umas políticas públicas na área do trabalho, da educação, da saúde e propaganda. A reação dos integralistas, nós temos que eles atacaram o Palácio de Guanabara, né, que era a residência do presidente, em maio de 1938, Vargas simplesmente resistiu ao golpe e mandou prender os seus adversários. E a economia, como é que estava no Estado Novo? A indústria ela começa a assumir um papel de liderança, que antes eram feitos somente pela agricultura. Nós temos, né, a causas das grandes depressão, né, que aconteceu entre guerras, e nós temos a Segunda Guerra Mundial acontecendo nesse período também. O Brasil ele foi forçado a fabricar seus produtos, Vargas ele fez diversos empréstimos, mas em contrapartida reduziu os juros e reduziu impostos sobre os bens e equipamentos industriais. E aí, em 1940, nós temos um grande avanço para o próprio trabalhador, ele fixou o que nós conhecemos como salário mínimo. Ele criou também o Conselho do Petróleo, em 1938, lá na Bahia, onde nós temos o primeiro poço do petróleo no Brasil. Criou também a Companhia Siderúrgica Nacional, lá no Rio de Janeiro, em 1941. Nós temos a criação do Vale do Rio Doce, em 1942, em Minas Gerais. E ele criou também a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em 1945. E aí mandou queimar ou lançar ao mar uns 30 milhões de sacas de café, justamente para defender o preço. Em 1931 até 1939, ele criou um imposto por pé de café, justamente para inibir esse plantio. O objetivo era ter recursos para importar máquinas, incentivou também a produção do açúcar, do algodão, borracha, cacau e mate. E o café ele foi deixado de ser o único, né, para a produção, ou seja, de ser o único produto de exportação. Vamos falar um pouquinho sobre o Estado Novo dos Trabalhadores? E aí o que a gente conhece como trabalhismo, que foi justamente o vínculo entre o presidente e os trabalhadores, para formar, né, um trabalhador produtivo e ordeiro. Ele concedeu alguns direitos trabalhistas, ele fez propaganda desses direitos, e em 1943 nós temos a criação da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Nós temos também a DIP, a criação da DIP, que era conhecido, né, como Departamento de Imprensa e Propaganda, que era justamente inspirado no fascismo, que usava o rádio, né, documentários cinematográficos, cartazes, folhetos e cartilhas, para justamente, né, Vargas apreciava essas cartilhas junto com crianças, dando esmola e exaltando os trabalhadores e o patriotismo. Né? Em contrapartida, nós temos a censura dos jornais, das revistas, dos rádios, do cinema, com a DIP. Em 1940, a DIP negou o registro de simplesmente 420 jornais e 346 revistas. Será por quê, hein? E aí ele criou também o programa de rádio que vocês conhecem até hoje, né? A Hora do Brasil. E aí nós temos o discurso Trabalhadores de Vargas, do Brasil, vinculado em datas especiais, como o Dia na do Trabalho, grandiosa data das 1º de comemorações maio. do E aí trabalho, nós temos o que nós denominamos como
queremismo, é a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial contra as ditaduras e aumenta as críticas do Estado Novo. Os políticos e os universitários brasileiros, eles queriam combater essa ditadura interna de Vargas. E aí, em outubro de 1943, em Minas Gerais, nós temos o que a gente conhece como Manifesto dos Mineiros, que exigiu a democratização do Brasil. Em dezembro desse mesmo ano, de 1943, nós temos a UNE, a União Nacional dos Estudantes, onde ela faz uma passeata contra o próprio governo também. Vargas decide liderar a democratização do Brasil, justamente para se defender, e aí em 1945, Vargas anistia os condenados políticos, né, liberou os partidos e marcou eleições presidenciais para dezembro de 1945. Né? Vargas, a gente sabe que ele fazia um jogo duplo. Ele apoiava a candidatura do general Dutra e incentivava o queremismo que foi um movimento popular que queria Vargas no poder. E aí nós temos os civis e os militares, eles se uniram para derrubar Vargas, e aí no dia 29 de outubro de 1945, tropas do governo general Góes Monteiro forçaram Vargas a renunciar, e aí a gente tem a renúncia do governo e o fim do Estado Novo. Mas detalhe, vai voltar Vargas ao poder aí, pessoal.